Olá, meu nome é Nathan e eu estou aqui para ao longo desses 4 dias te mostrar como se preparar para o concurso da Controladoria Geral do Distrito Federal e garantir uma das mais de 200 vagas que serão ofertadas no concurso para o cargo de Auditor de Controle Interno. O concurso já tem banca contratada, que será o Sebrasp, sendo que a previsão é de 87 vagas imediatas e 147 para o cadastro reserva. É importante ressaltar que a validade do concurso será de 1 ano, prorrogável por igual período, em vez de 2 mais 2. Esse é um ótimo indicativo de que as nomeações devem ocorrer rapidamente e que o CR será esgotado. Vide o exemplo do concurso da Cefaz-DF, que nomeou mais de 200 auditores aprovados em menos de 1 ano. A remuneração inicial, mais de R$18 mil mensais. Além disso, o governador reeleito prometeu um aumento de 18% a partir de 2023. E o que eu quero dizer para você, antes de mais nada, estude muito. Vale muito a pena se preparar para esse concurso e ser aprovado. O cargo de Auditor de Controle Interno da CGDF é sem dúvida um dos melhores cargos públicos do país, pois além de ter uma ótima remuneração, trabalhar na capital federal, que é um excelente local para se morar, possui ótimas atribuições, ambiente de trabalho e a possibilidade de crescimento dentro da administração distrital. Eu, como auditor de controle, sou suspeito para falar, mas sempre que alguém me pergunta para qual concurso estudar, a minha recomendação número 1 é: foque na área de controle. Isso porque, além dos atrativos que eu falei acima, se preparando para a área de controle você tem muitas oportunidades, ou seja, estudando o mesmo conteúdo você pode aproveitar oportunidades como essa da CGDF e também nas demais controladorias, estaduais, municipais, além dos tribunais de contas de todos os estados e eventualmente algumas secretarias de fazenda que possuem divisão para o cargo de controle. Dentre as oportunidades que você pode aproveitar estão TCM São Paulo, TCE Rio Grande do Sul, TCE São Paulo, TCE Maranhão, TCE Mato Grosso do Sul, TCM Pará, TCM Rio, CGE Rio, CGE Paraíba, CGM Rio, CGM Niterói e CGM Fortaleza. E quem sabe um novo edital do Tribunal de Contas de Santa Catarina, que também deve realizar concurso nos próximos meses. Como eu costumo dizer, a área de controle possui uma atividade extremamente empolgante, interessante e relevante. Mas para ser aprovado em um concurso desse nível, não é apenas estudar muito, mas principalmente estudar da maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para começarmos efetivamente hoje a sua preparação para a área de controle, especificamente para o concurso da CGDF e começarmos da maneira correta. Você deve estar se perguntando: ainda dá tempo de eu estudar para concurso da maneira correta e ficar com uma das vagas da CGDF? Sim, é possível, ainda dá tempo. Deu certo para mim nas minhas aprovações em 5 dos melhores concursos de controle do país em um tempo recorde. E isso não aconteceu porque eu tenho um super QI, pelo contrário, eu sou uma pessoa normal. QI na média, assim como você. A resposta é o método. A velocidade na aprovação deve-se ao método de estudos. Mas quem sou eu e por que eu estou aqui falando para você que é possível ser aprovado em um concurso para os melhores cargos do país em um período de tempo mais curto do que você ouve por aí? Bom, eu, assim como você aí do outro lado, já vi no concurso a saída, a solução para uma vida que eu via como sendo uma vida de estresse, cansaço e limitações. Há pouco mais de 2 anos eu trabalhava mais de 60 horas semanais, cheio de demandas, pressionado e recebia menos de R$4 mil por isso. Até o relacionamento com a minha então noiva estava desgastado, pois basicamente eu trabalhava o dia inteiro e voltava para casa só pensando em dormir e descansar, e não apenas nos dias úteis, mas também nos finais de semana. Os objetivos de vida que eu tinha: casar, adquirir um imóvel próprio, ter filhos e poder oferecer uma boa educação para eles, ter uma vida confortável, era algo inatingível com a remuneração de R$4 mil mensais. Eu me sentia em um beco sem saída, pois toda a minha energia era gasta com um trabalho que não poderia me proporcionar a vida que eu sonhava e me questionava até quando meu corpo aguentaria essa pressão. Foi quando, em 2019, eu vi nos concursos públicos a possibilidade de uma mudança rápida para essa realidade. Eu assisti um ex-colega de trabalho sendo aprovado no concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, planejando adquirir um apartamento novo e ter o primeiro filho, enquanto eu mal conseguia dinheiro para me sustentar e gastar nas férias. Então eu comecei a planejar uma saída para minha situação.
A primeira etapa foi conversar abertamente com a minha esposa, pois sabia que a jornada seria árdua e que os bons concursos do meu estado, que é o Rio Grande do Sul, como a Cefaz-RS, a CAGE e o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, haviam acontecido há pouco tempo e que por isso a nossa vida provavelmente seria fora do nosso estado. Lembro até hoje dos detalhes da nossa conversa na lotação enquanto voltávamos para casa e sei o quanto minha esposa estava temerosa em sair de Porto Alegre, algo que ela nunca havia pensado para a vida dela. Apesar disso, o amor e a vontade de termos uma vida melhor venceu e ela aceitou encarar esse desafio comigo. O próximo passo foi entender melhor o cenário dos concursos, qual área me dedicar, o que cada cargo realizava, como me planejar, juntar dinheiro e conseguir liberação no trabalho, pois era inviável trabalhar e estudar ao mesmo tempo com a minha carga de trabalho. Então, eu assisti alguns vídeos, li matérias e notícias sobre concursos, sobre como me preparar para concursos e entrei em contato com meu ex-colega que havia sido aprovado na Cefaz-RS. Da conversa com ele, que era alguém normal e dedicado como eu levei duas coisas. Primeiro, um bom planejamento com acompanhamento de um coach ou mentor permitiria que eu acelerasse minha aprovação e evitaria o cometimento dos erros que a maioria dos concurseiros comete. Segunda, não deveria economizar com materiais e recursos, pois esse investimento seria pago muito rapidamente, quem sabe com o meu primeiro salário. Como a batalha e a concorrência são ferrenhas, eu deveria buscar sempre o melhor material, todo o melhor e ser mais eficaz possível. A escolha da área de controle foi devido às pesquisas que realizei sobre o trabalho de um auditor de controle e a relevância desse cargo para a boa gestão dos recursos públicos. Ficava indignado com os desvios de recursos, com a corrupção, enfim. A vontade de ajudar a melhorar nosso país foi algo que pesou muito na minha decisão. Além disso, havia boatos de que o Tribunal de Contas de Santa Catarina abriria um concurso no médio prazo e decidi que esse seria o meu primeiro desafio. Mas gosto de ressaltar que a jornada do concurseiro é engraçada, pois esse foi o primeiro concurso para o qual estudei e quando ele realmente ocorreu, eu nem cheguei a fazer a prova, pois a vida já havia me levado por outro caminho. Encerrando a história da preparação para o início efetivo dos meus estudos, eu economizei o máximo possível, solicitei uma licença interesse não remunerada no meu trabalho, vendi alguns bens e apostei tudo nessa jornada. Essa licença começou em 1º de abril de 2020, e não é mentira. Eu contratei um mentor, adquiri um material de qualidade, assinei o melhor site de questões e o desafio começou. Abrindo um parêntese, no mês anterior ao início da licença eu havia me casado para manter o plano de saúde que a minha noiva tinha, sem festa, pois ficaríamos sem a minha renda por no mínimo 2 anos, e a nossa lua de mel foi interrompida por causa da Covid. Nada disso diminuiu minha dedicação, ao contrário, tirei força desses percalços para me esforçar ainda mais. Foi 1 ano e meio apenas estudando, todos os dias, de segunda a segunda, recebendo visitas da minha família uma vez por mês, pois eles entendiam que estava em jogo e que esse seria uma abdicação temporária para que o nosso futuro fosse melhor. Nesse meio tempo, parei de estudar para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, comecei a estudar para o TCU, migrei para a área fiscal, retornei para a área de controle e realizei a primeira prova 10 meses após o início do estudo. Desses 10 meses, 7 foram estudando apenas para a área de controle e 3 para a área fiscal. Nesse primeiro concurso, que era o do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, tive a grata alegria de ser aprovado no cadastro reserva na 25ª posição, sendo nomeado em setembro de 2021. Mas no que eu realmente gostaria de ter passado e que teve a prova no mesmo mês, o TCDF, eu fui reprovado. Em todo caso, vejam que com 10 meses, sendo 7 para a área de controle, foi possível me tornar auditor e mudar de vida completamente. Parece fácil, né? Mas é justamente o contrário. Para isso, eu renunciei ao meu trabalho, à minha renda, ao meu tempo com a família e estudei mais de 9 horas diárias durante todo esse período. Mesmo assim, eu faria isso tudo de novo, pois o resultado é maravilhoso e ainda melhor do que eu esperava. Como eu disse, a aprovação havia acontecido no cadastro de reserva, ou seja,
apesar da alta chance de ser nomeado, não poderia encerrar os meus estudos. Por isso, continuei estudando com o mesmo afinco e logo em seguida abri o edital da Cefaz Ceará. Concurso da área fiscal? Mais ou menos, pois diversas secretarias de Fazenda possuem um cargo voltado para a área de controle, como era o caso do Ceará. Portanto, apenas 30 a 40% do edital era novidade. O restante eu já havia estudado. Então, eu voltei as minhas energias para esse certame e fui aprovado dentro das vagas, na terceira colocação. Quem diria que um sulista que estudava para o Tribunal de Contas de Santa Catarina seria levado pelo destino à Secretaria de Fazenda lá no Nordeste? A vida às vezes é engraçada. Poderia ter parado com os estudos? Sim, pois tanto o TCA Rio quanto a Cefaz Ceará me permitiriam uma vida de conforto, estabilidade e alegrias. Mas durante a jornada, a vontade de realizar um serviço público de qualidade e fazer a minha parte para a sociedade, para melhorar essa nossa sociedade, ainda estava na minha cabeça. Por isso, eu continuei estudando para o concurso do Tribunal de Contas da União, órgão que eu mal conhecia quando comecei a estudar e que me parecia inalcançável. Um mero agente administrativo virando um auditor federal de controle externo parecia apenas um sonho distante, mas eu faria tudo que estivesse ao meu alcance para tornar esse sonho uma realidade. Portanto, foram mais 7 meses conciliando o trabalho, 2 mudanças de cidade e alguns problemas de saúde, mas no final tudo valeu a pena. Em maio de 2022, consegui ser aprovado na 12ª colocação dentro das vagas como auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. De lá para cá, eu comecei a fazer parte da Escola de Auditores como professor e mentor para concursos públicos, o que me permitiu trazer a minha experiência para a escola e aperfeiçoar o método de estudos do concurseiro avançado e contribuir para que muitas aprovações se tornassem realidade. Esse método funciona e acelera a aprovação de qualquer pessoa que decidiu de verdade mudar de vida com a aprovação em um excelente concurso e que esteja realmente comprometida com isso, pois não é uma fórmula mágica. Nós vamos trabalhar duro aqui a partir de hoje. Você não tem tempo para cometer erros, para gastar fazendo resumos ruins, revisões erradas, priorizando os assuntos errados. Para ficar com uma das vagas, você precisa acertar de primeira na sua preparação. E algo muito importante, você precisa ter disciplina, organização e método para criar uma rotina de estudos até a data da prova. Você sabia que a maioria dos candidatos não são eliminados pelos conteúdos? Eles são eliminados porque eles não conseguem se organizar, planejar e ter disciplina para estudar até passar. E tudo que vamos falar aqui ao longo desses 4 dias vai ser imprescindível para que você não caia nessa estatística daqueles que começam, mas não têm disciplina para estudar até passar. No encontro de hoje, eu vou apresentar tudo o que você precisa saber sobre a grande oportunidade que é o concurso para auditor de controle interno da CGDF. Aproveito para dizer que isso que eu vou apresentar para você a partir de agora está no material de apoio da aula. Temos um PDF que contém todo esse conteúdo. E como você acessa esse material? Nós já enviamos o material para todos os alunos que estão no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está lá, clique aqui abaixo e entre no grupo. É lá que nós compartilhamos os materiais de apoio e enviamos todos os avisos importantes sobre o curso. Primeiro, vamos falar da situação do concurso, ok? Em julho de 2021 foi formada a comissão do concurso. Em julho de 2022, quase um ano depois, foi publicada a definição da banca, no caso o Sebrasp e o antigo CESP. Essa contratação prevê que o concurso terá 87 vagas imediatas e 147 vagas para o cadastro de reserva. Em agosto de 2022, foi publicada a dispensa de licitação ratificando a contratação do Sebrasp. O próximo passo será a divulgação do edital, que pode ocorrer a qualquer momento, especialmente agora que o governador do Distrito Federal foi reeleito no primeiro turno, reforçando a disposição política da realização desse concurso. E quando devemos ter as provas? Não é algo fácil de prever, mas é muito provável que aconteçam em meados de 2023, ou seja,
Agora é a hora de ajustar o seu planejamento, a sua rotina e se preparar para valer essa oportunidade. Aproximadamente 240 vagas com essa remuneração. Quem não sair na frente vai se arrepender. Você precisa começar já a sua preparação. Fique aqui comigo e participe de todas as aulas da preparação intensiva e saiba exatamente como fazer isso da maneira mais assertiva possível. E como foi o último concurso? Normalmente a nossa principal referência, o nosso ponto de partida para a preparação pré-edital é o último edital do concurso. O último edital do concurso da CGDF foi em 2013 e esse concurso ofertou 60 vagas, sendo 30 para o cargo de auditor de controle interno, especialidade Finanças e Controle, e 30 para o cargo de auditor de controle interno, especialidade Planejamento e Orçamento, sendo que houve nomeações superiores a esse quantitativo de vagas. Apesar de a banca que aplicou o concurso ter sido outra, as disciplinas devem ser muito parecidas com aquelas que tradicionalmente são exigidas na área de controle. Dessa forma, as prováveis matérias que você deve encontrar no próximo edital são Português, Administração Pública, AFO, Contabilidade Geral, Contabilidade Pública, Controle Interno e Externo, Economia, Direito Constitucional, Auditoria, Direito Administrativo e algumas novidades. Então são justamente essas matérias que eu recomendo que você estude para esse certame. Há também a expectativa que tenhamos 2 etapas no concurso. Uma primeira etapa com as provas objetivas e uma segunda etapa cobrando provas discursivas. Quem sabe haverá uma terceira fase, a prova de títulos, mas que tradicionalmente possui impacto na classificação final do concurso. E quando falamos em provas discursivas na área de controle, especificamente controladorias, o mais esperado é que sejam textos dissertativos, argumentativos ou questões diretas abordando as matérias de controle, auditoria, contabilidade pública e AFO, o que aumenta ainda mais a importância dessas 4 matérias. Será um edital extenso, o que exige muito planejamento e organização para conseguir fazer um estudo estratégico e que realmente lhe coloque em condições de disputar uma das vagas. Mas esse é o objetivo das nossas aulas e vamos falar sobre tudo isso nos próximos encontros. Conteúdo e estratégia de preparação para dar conta desse edital é assunto da nossa preparação intensiva. Quanto à formação exigida para o concurso, qualquer formação de nível superior, inclusive tecnólogo. O cargo de auditor de controle interno conta com 630 cargos, sendo que atualmente 388 estão vagos. A expectativa desse próximo concurso é que durante a validade nomeie 237 cargos vagos, que temos até o momento esse quantitativo previsto, mas quem sabe, quando o edital for publicado, tenhamos mais vagas ofertadas com uma remuneração inicial superior a R$18 mil. Vamos falar de remuneração? Como vocês conferem na tabela do material de aula, a remuneração inicial do auditor de controle interno da CGDF é de mais de R$18 mil. Essa remuneração inicial é composta pelos vencimentos de aproximadamente R$ 3.700 e R$ 4.200 relativos ao recentemente criado incentivo Pró-Controle IPCI. Ao final da carreira, a remuneração total supera os R$ 25 mil mensais. A progressão na carreira se dá basicamente por tempo de serviço e qualificação. Lembrando que no DF existe o anuênio, ou seja, todo ano há um aumento de 1% no salário. Além disso, esse cargo é visado pelas demais secretarias de Estado, sendo comum que os auditores da CGDF sejam cedidos para os demais órgãos e entidades para assumir funções de confiança. Por fim, há um reajuste de 18% prometido pelo governador reeleito, que levará o salário a quase R$ 21 mil iniciais e R$ 28 mil no final de carreira. Bom, agora que você já conhece a grande oportunidade que tem pela frente e sabe que está ao seu alcance tornar a oportunidade a sua realidade, vamos falar do que você precisa fazer na prática a partir de hoje e até o dia da prova para chegar muito bem preparado e se tornar um auditor de controle interno da CGDF.
Ao final dessas 4 aulas, você vai receber um cronograma completo e gratuito para a sua preparação para o concurso da CGDF. Mas antes de chegarmos lá, você precisa de algumas ferramentas comportamentais. E é sobre isso que vamos falar na aula 2. Antes disso, acesse o material da aula de hoje, leia tudo com muita atenção e eu espero você com sangue nos olhos para a aula 2. Lembrando que além de 4 aulas, nós teremos 4 lives muito importantes, onde vamos analisar a fundo as matérias mais importantes do concurso. Fique ligado e participe das lives. Os links das lives serão enviados no grupo do WhatsApp. Clique no link abaixo e entre no grupo. E mais uma coisa muito importante, não fique com dúvidas. Eu quero ouvir você e poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum questionamento ou simplesmente quer dizer o que achou dessa nossa primeira aula, clique aqui abaixo e deixe seu comentário e eu farei o possível para responder cada um deles. Além disso, me siga lá no Instagram, @NathanOrtizK, e siga também a Escola de Auditores, @Escola de Auditores. Na nossa próxima aula, que você não deve e não pode perder, eu vou ensinar como organizar o seu planejamento de estudos para o concurso da CGDF. É tudo que você precisa saber para conseguir colocar em prática o planejamento que eu vou entregar para você no final das aulas. Até a próxima aula e até a aprovação!